Artigo 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. A distribuição dos recursos de responsabilidades. A distribuição dos recursos de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20%, a linha A, das parcelas dos estados do imposto de que trata o artigo 156-A, a linha B, da parcela do Distrito Federal do imposto de que trata o artigo 156-A relativa ao exercício de sua competência estadual, nos termos do artigo 156-A, parágrafo 2º, e a linha C, dos recursos a que se refere os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. Inciso 3. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão atribuídos entre cada Estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica preferencial matriculados nas respectivas redes nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e parágrafo 3º do artigo 211 dessa Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. Inciso 5. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma. A linha A. 10 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAAF, nos termos do inciso 3 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha B, no mínimo 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha C, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Inciso 6. O VAAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 7. Os recursos de que tratam os incisos 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Inciso 8. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, estabelecida no artigo 212 desta Constituição, suportará no máximo 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. Inciso 9. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica seus recursos referidos no inciso 2 e inciso 4 do caput deste artigo
e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Inciso 10. A lei disporá observadas as garantias estabelecidas no inciso 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre a linha A organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos às diferentes e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A linha B. A forma de cálculo do VAAF decorrente do inciso 3 do caput deste artigo e do VAAT referido no inciso 6 do caput deste artigo. A linha C. A forma de cálculo para distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput deste artigo. A linha D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. A linha E. O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Inciso 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Inciso 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. Inciso 13. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referido no inciso 5 do caput deste artigo, é vedada. Para primeiro, o cálculo do VAAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Inciso 1. Receitas de estados do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrante dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Inciso 3. Complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e a municípios nos termos da linha A do inciso 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5 do caput deste artigo, nos termos da lei.